Capítulo 16. A reabilitação do homem. As parábolas da ovelha e da dracma perdida e do filho pródigo apresentam em traços claros o misericordioso amor de Deus para com os que dele se desviam. Embora se tenham dele apartado, Deus não os abandona na miséria. Está cheio de amor e terna compaixão para com todos os que estão expostos às tentações do astucioso inimigo. Na parábola do filho pródigo, é-nos apresentado o procedimento do Senhor com aqueles que uma vez conheceram o amor paterno, mas consentiram ao tentador levá-los cativos à sua vontade. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. O filho mais moço cansara-se das restrições da casa paterna. Pensou que sua liberdade era reprimida. O amor e cuidado do pai foram mal interpretados, e determinou seguir os ditames de sua própria inclinação. O jovem não reconhece nenhuma obrigação para com o pai, e não exprime gratidão. Contudo, reclama o privilégio de filho para participar dos bens de seu pai. Deseja receber logo a herança que lhe caberia por morte do progenitor. Pensa só no gozo presente e não se preocupa com o futuro. Depois de receber seu patrimônio, sai da casa paterna para uma terra longínqua. Com dinheiro em profusão e podendo fazer o que bem entende, lisonjeia-se de ter alcançado o desejo de seu coração. Ninguém há agora que lhe diga: não faça isto porque há de prejudicá-lo, ou faça aquilo porque é bom. Vis companheiros ajudam-no a abismar-se mais e mais no pecado, e desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. A Bíblia fala de homens que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos capítulo 1, verso 22. E esta é a história do jovem da parábola. A fazenda que egoisticamente reclama de seu pai, dissipou com meretrizes. Os tesouros de sua varonilidade foram esbanjados. Os preciosos anos de vida, a força do intelecto, as brilhantes visões da juventude, as aspirações espirituais, tudo foi consumido no fogo do prazer. Houve uma grande fome na terra. Ele começou a padecer necessidade e foi-se a um cidadão do país que o mandou ao campo para apacentar porcos. Para um judeu, esta ocupação era a mais vil e degradante. O jovem que se gloriava de sua liberdade vê-se agora escravo. Está na pior das escravaturas. Com as cordas do seu pecado será detido. Provérbios capítulo 5, verso 22. O brilho e o ouropel que o atraíam desapareceram, e sente o peso dos seus grilhões. Naquela terra desolada e atingida pela fome, sentado no chão, sem outros companheiros, senão os porcos, é constrangido a encher o estômago com as bolotas com que eram alimentados os animais. De todos os alegres companheiros que o rodeavam nos seus dias prósperos e que comiam e bebiam à sua custa, nenhum único ficou para animá-lo. Aqui se reduziu a sua orgíaca alegria? Sufocando a consciência e artudindo os sentimentos, achava-se feliz. Porém agora, sem dinheiro, com fome não saciada, com orgulho humilhado, a natureza moral atrofiada, a vontade enfraquecida e indigna de confiança, seus sentimentos mais nobres aparentemente mortos, é o mais miserável dos mortais. Que quadro nos é apresentado da condição do pecador? Embora envolto pelas bênçãos do amor de Deus, nada há que o pecador, inclinado à satisfação própria e aos prazeres pecaminosos, mais deseje do que a separação de Deus. Como filho ingrato, reclama as boas coisas de Deus como suas por direito. Recebe-as como coisa muito natural. Não agradece nem presta serviço algum de amor. Como Caim, saiu da presença do Senhor para procurar morada. Como o filho pródigo, partiu para uma terra longínqua. Assim, no esquecimento de Deus, procuram os pecadores da felicidade. Qualquer que seja a aparência, toda vida centralizada no eu está arruinada. Todo aquele que procura viver separado de Deus dissipa seus bens, desperdiça os preciosos anos, esbanja as forças do intelecto, do coração e da alma, e trabalha para a sua eterna perdição. O homem que se aliena de Deus
Para servir a si mesmo, é escravo de Mamom. A mente que Deus criou para a companhia de anjos degradou-se no serviço do que é terreno e animal. Este é o fim a que tende quem serve o próprio eu. Se você escolheu uma tal vida, saiba então que gasta dinheiro com o que não é pão e trabalho com o que não satisfaz. Virão dias em que reconhecerá sua degradação. Só, na longínqua terra, você sente a miséria e brada em desespero. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, verso 24. As palavras do profeta contêm a afirmação de uma verdade universal. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Jeremias capítulo 17, versos 5 e 6. Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, verso 45. O homem, porém, tem o poder de se retrair do sol e da chuva. Semelhantemente, quando o sol da justiça brilha e os chuveiros da graça caem indiscriminadamente sobre todos, podemos, separando-nos de Deus, ser como a tamargueira no deserto. O amor de Deus anela sempre aquele que dele se afastou e põe em operação influências para fazê-lo tornar a casa paterna. O filho pródigo, em sua miséria, voltou-se a si. O poder ilusório que Satanás sobre ele exercia foi quebrado. Viu que o sofrimento era consequência de sua própria loucura e disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Miserável como era, o pródigo achou esperança na convicção do amor do pai. Era aquele amor que o estava impelindo para o lar. Assim, a certeza do amor de Deus é que move o pecador a voltar para ele. A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4. Uma cadeia dourada, a graça e a compaixão do amor divino, é atada ao redor de toda a alma em perigo. O Senhor declara: Pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. O filho resolve confessar sua culpa. Quer ir ter com o pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, mostrando como é limitada a sua concepção do amor do pai, acrescenta: Faze-me como um dos teus jornaleiros. O jovem volta-se da manada de porcos e das bolotas e dirige o olhar para casa. Tremente de fraqueza e abatido pela fome, põe-se a caminho com diligência. Não tem uma capa para ocultar os andrajos, mas sua miséria vence o orgulho e apressa-se a suplicar a posição de jornaleiro onde outrora estava como filho. O jovem, alegre e despreocupado, quando abandonou a casa paterna, pouco imaginou a dor e saudade deixadas no coração do pai. Quando dançava e folgava com os companheiros devassos, pouco meditava na sombra que caíra sobre a casa paterna. E agora, enquanto percorre o caminho de volta, com cansados e doloridos passos, não sabe que alguém aguarda a sua volta. Mas, quando ainda estava longe, o pai distingue o vulto. O amor tem bons olhos. Nem o definhamento causado pelos anos de pecado pode ocultar o filho aos olhos do pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço num abraço terno e amoroso. O pai não permite que olhos desdenhosos vejam a miséria e andrajos do filho. Toma de seus próprios ombros o manto amplo e valioso, e lança-o em volta do corpo combalido do filho, e o jovem soluça seu arrependimento, dizendo: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai toma-o consigo e leva-o para casa. Não lhe é dada a oportunidade de pedir a posição de jornaleiro. É um filho que deve ser honrado com o melhor que a casa pode oferecer e ser servido e respeitado pelos criados e criadas. O pai diz aos servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o,
e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Em sua irrequieta juventude, o filho pródigo considerava o pai inflexível e austero. Que diferente é sua concepção dele agora. Assim também os engodados por Satanás consideram Deus áspero e severo. Vêm-no esperando para os denunciar e condenar, como se não tivesse vontade de receber o pecador enquanto houver uma desculpa legítima para o não auxiliar. Consideram sua lei uma restrição à felicidade humana, jugo opressor de que se alegram em escapar. Todavia, o homem cujos olhos foram abertos por Cristo reconhecerá a Deus como cheio de compaixão. Não lhe parece um tirano inexorável, mas um pai ansioso por abraçar o filho arrependido. O pecador, como o salmista, exclamará: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, verso 13. Na parábola, não é exprobrada nem censurada a má conduta do filho pródigo. O filho sente que o passado está perdoado, esquecido e apagado para sempre. E assim Deus fala ao pecador: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Isaías capítulo 44, verso 22. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos teus pecados. Jeremias capítulo 31, verso 34. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão. Isaías capítulo 55, verso 7 e Jeremias capítulo 50, verso 20. Que segurança da voluntariedade de Deus em receber o pecador arrependido! Você escolhe, caro ouvinte, seu próprio caminho? Vagou longe de Deus? Aspirou gozar os frutos da transgressão só para vê-los desfazerem-se em cinzas nos lábios? E agora que os seus bens estão dissipados, seus planos malogrados e mortas as suas esperanças, você está solitário e desolado? Agora aquela voz que lhe falou longamente ao coração, mas para a qual não atentou, chega a você clara e distinta. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Miqueias capítulo 2, verso 10. Volte ao lar do Pai. Ele o convida dizendo: torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías capítulo 44, verso 22. Não preste ouvido à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que se faça melhor, até que você seja bastante bom para ir a Deus. Se esperar até lá, você nunca irá a Ele. Se Satanás lhe apontar as vestes imundas, repita a promessa de Jesus: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. Diga ao inimigo que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Faça sua a oração de Davi: purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Salmo 51, verso 7. Levante-se e vá ter com seu pai. Ele irá ao seu encontro quando ainda estiver longe. Se aproximar-se um passo que seja, em arrependimento, ele se apressará para cingi-lo com os braços de infinito amor. Seu ouvido está aberto ao clamor da alma contrita. O primeiro anseio do coração por Deus lhe é conhecido. Jamais é proferida uma oração, por vacilante que seja, jamais uma lágrima vertida, por mais secreta, e jamais alimentado um sincero anelo de Deus, embora débil, que o Espírito de Deus não saia a satisfazê-lo. Antes mesmo de ser pronunciada a oração, ou expresso o desejo do coração, sai graça de Cristo para juntar-se à graça que opera na alma humana. Seu Pai Celestial lhe tirará as vestes manchadas de pecado. Na bela profecia parabólica de Zacarias, o sumo sacerdote Josué, que estava em pé diante do anjo do Senhor, com vestimentas imundas, representa o pecador. E o Senhor disse: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse:
Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos. Zacarias capítulo 3, versos 4 e 5. Assim Deus o vestirá de vestidos de salvação, e o cobrirá com o manto da justiça. Ainda que vos deiteis entre redis, serei como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Isaías capítulo 61, verso 10 e Salmo 68, verso 13. Levá-lo-á à sala do banquete, e o seu estandarte sobre você será o amor. Se andares nos meus caminhos, declara, te darei lugar entre os que estão aqui, como entre os santos anjos que circundam seu trono. Zacarias capítulo 3, verso 7. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Isaías capítulo 62, verso 5. E ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias capítulo 3, verso 17. E o céu e a terra unir-se-ão ao Pai em cânticos de alegria, porque este meu filho era morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Até aqui na parábola do Salvador não há nota discordante para destoar a harmonia da cena de júbilo. Agora, porém, Cristo introduz novo elemento. Ao voltar o filho pródigo, o primogênito estava no campo, e chegando-se à casa, ouviu a música e a dança. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que significavam essas coisas. Retrucou-lhe este: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Este irmão mais velho não participara da ansiedade e expectativa do pai por aquele que se perdera. Não partilha por isto da alegria paterna pela volta do transviado. Os cânticos de alegria não lhe inflamam contentamento ao coração. Pergunta a um servo pelo motivo da festa, e a resposta excita-lhe o ciúme. Não quer entrar para dar as boas-vindas ao irmão perdido. O favor mostrado ao pródigo considera-o um insulto a si próprio. Quando o pai sai para argumentar com ele, o orgulho e maldade de sua natureza são revelados. Expõe sua vida na casa paterna como um ciclo de serviço não reconhecido, e então contrasta de modo ingrato o favor mostrado ao filho que acabava de voltar. Demonstra que seu serviço era antes o de servo, e não de filho. Ao passo que devia ter constante alegria na presença do pai, seus pensamentos estavam dirigidos aos lucros a serem acumulados por sua vida circunspecta. Suas palavras mostram que por esta razão se privou dos prazeres do pecado. Agora esse irmão deve partilhar das dádivas do pai. O filho mais velho julga que lhe fazem injustiça. Inveja a boa acolhida proporcionada ao irmão. Mostra claramente que se estivesse na posição do pai, não receberia o pródigo. Nem mesmo o reconhece como irmão, porém dele fala friamente como teu filho. Contudo, o pai tratou-o com brandura. Filho, diz ele, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Durante todos esses anos da vida dissoluta de teu irmão, não tiveste o privilégio de minha companhia? Tudo que podia favorecer a felicidade de seus filhos estava-lhes à disposição. O filho não precisa esperar uma recompensa ou dádiva. Todas as minhas coisas são tuas. Só deves confiar em meu amor e tomar o dom que é oferecido gratuitamente. Um filho rompera algum tempo com a família, por não discernir o amor do pai. Mas agora voltara, e a onda de alegria varre todo o pensamento perturbante. Este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Foi levado o irmão mais velho a ver seu espírito mesquinho e ingrato? Chegou a reconhecer que, embora o irmão tivesse agido impiamente, era ainda e sempre seu irmão? Arrependeu-se o irmão mais velho de seu amor próprio e dureza de coração? Com referência a isto, Jesus guardou silêncio. A parábola ainda não terminara, e restava que os ouvintes determinassem qual seria o epílogo. Pelo irmão mais velho foram representados os impenitentes judeus contemporâneos de Cristo, como também os fariseus de todas as épocas, que olhavam com desprezo aqueles que consideravam publicanos e pecadores.
Porque eles mesmos não caíram no mais degradante vício, enchiam-se de justiça própria. Jesus enfrentou essa gente ardilosa em seu próprio terreno. Como o filho mais velho da parábola, gozaram de especiais privilégios de Deus. Diziam-se filhos na casa de Deus, mas tinham o espírito de mercenários. Não trabalhavam movidos por amor, mas pela esperança de recompensa. A seus olhos, Deus era um feitor severo. Viam como Cristo convidava os publicanos e pecadores para receber livremente as dádivas de sua graça. Dádivas que os rabinos pensavam assegurar-se somente por trabalho e penitência, e ofenderam-se. A volta do filho pródigo, que encheu o coração paterno de alegria, excitava-lhes o ciúme. Na parábola, a intercessão do pai junto ao primogênito era o terno apelo do céu aos fariseus. Todas as minhas coisas são tuas, não como salário, mas como dádiva. Como pródigo, somente podeis recebê-las como concessões imerecidas do amor paterno. A justiça própria conduz os homens não somente a representar a Deus falsamente, como os torna impiedosos e críticos para com seus irmãos. O filho mais velho, em seu egoísmo e inveja, estava pronto a observar o irmão, criticar todas as suas ações e culpá-lo da menor falta. Acusaria todo engano e exageraria quanto possível todo o ato errado. Deste modo, pretendia justificar seu espírito irreconciliável. Muitos fazem hoje o mesmo. Enquanto a alma enfrenta a primeira luta contra um turbilhão de tentações, estão ao lado de zombeteiros, obstinados, reclamando e acusando. Podem professar ser filho de Deus, mas manifestam o espírito de Satanás. Por seu procedimento para com os irmãos, estes acusadores se colocam onde Deus não pode fazer brilhar a luz de seu semblante. Quantos não perguntam constantemente: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Mas ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8. Este é o culto que o Senhor escolheu, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo, e não te escondas da tua carne. Isaías capítulo 58, versos 6 e 7. Quando você se considerar pecador, salvo unicamente pelo amor do Pai, então terá amor e compaixão por outros que sofrem no pecado. Então não mais defrontará a miséria e o arrependimento com ciúme e censura. Quando o gelo do amor próprio se derreter de seu coração, você estará em simpatia com Deus e partilhará de sua alegria na salvação do perdido. Verdade é que você professa ser filho de Deus, porém, se esta declaração for verdade, é teu irmão que estava morto e reviveu e tinha se perdido e achou-se. Ele se acha ligado a você pelos vínculos mais íntimos, porque Deus o reconhece como filho. Negue seu parentesco com ele e mostrará que você é apenas jornaleiro na casa paterna, mas não filho da família de Deus. Embora não se associe à recepção ao pródigo, a alegria prosseguirá. O restaurado tomará seu lugar ao lado do Pai e em sua obra. Aquele a quem muito se perdoou, ama também muito. Você, porém, estará fora, nas trevas, pois aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. 1 João capítulo 4, verso 8.